inebriados pelo odor do sândalo salutífero e cheiroso, a pisarem as praias de Lifao. Lifao é o enclave na outra metade da ilha. Essa epopeia lusitana contribuiu para o nascimento de um sentido coletivo em termos de uma identidade, fazendo assim despontar as razões e os fundamentos de um novo povo, nação, pelo que, em reconhecimento desse inalienável fator histórico, celebramos em 2015 os 500 anos da chegada dos portugueses a Timor, a Lifao. Porque desse encontro de culturas e civilizações numa pequena meia-ilha, com um enclave na outra metade, na amálgama de mais de 17 mil ilhas, pequenas e grandes, de um enorme arquipélago vizinho, é que se afirmou o destino de um povo, o Maubere, e de um país, Timor-Leste, que por ser lusófono partilha a sua identidade cultural e a sua língua com outras 8 nações, também todas elas marítimas. Se o mar definiu a territorialidade do nosso país, foi o mar também um acesso fácil a uma brutal invasão e ocupação que durou cerca de um quarto de século, por conivência de países ricos e poderosos. E a história revela-nos que tão grande tragédia podia ter sido evitada, não fosse a cobiça pelos jazidos no fundo do oceano mais chegado a nós. Como os ancestrais, as montanhas passaram a ser refúgio para a maioria da população, que foi cobrindo as suas encostas com um lençol ensanguentado de ossos, pelo sacrifício de poder morrer, pelo seu direito de morrer livre. Mais de 1/3 da população timorense comprou com a vida o direito à liberdade. No entanto, nunca o povo timorense perdeu a fé e a esperança. Pela rádio e pelas informações que nos iam chegando ao mato, de tempos a tempos, fomos tomando conhecimento de todos aqueles que, por esse mundo fora, nos tentavam ajudar. E o milagre Maubere aconteceu graças aos muitos amigos em todo o mundo, incluindo Madeira, que pressionaram, que exigiram que a nossa independência fosse restaurada. Também foi assim que melhor compreendemos o valor imensurável do património histórico e da língua comum, produtos da gesta portuguesa e condutores de valores humanitários, de tolerância e de democracia. E como tal, estes valores traduziram-se na enorme solidariedade e inquebrantável defesa do direito à independência do povo de Timor-Leste, quer de Portugal, quer dos outros povos e países irmãos das PALOP e do Brasil, quer ainda de outras comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, como é o caso dos luso-americanos, muitos provenientes da Madeira e dos Açores. Desde há mais de um ano para cá que mantemos permanente contato com esses amigos e muito recentemente tive a enorme alegria de os rever em Rhode Island, Port City e em Yonkers, nas proximidades de Nova Iorque. A todos vós também, a eterna e profunda gratidão do povo timorense. Foi também por esta razão que, quando o Timor-Leste acolheu pela primeira vez a presidência da CPLP no biênio 2014 e 2016, quisemos sublinhar a importância de um maior alargamento das fronteiras da CPLP, para potenciar a relevância estratégica nas várias regiões onde esta comunidade se insere. Mais do que a cultura e do que a língua que nos unem, temos que saber tirar maior proveito do nosso vasto espaço económico, político e humano,
criando oportunidades para os nossos países e para os nossos povos. Excelências, senhoras e senhores, a proximidade aos oceanos proporciona-nos o acesso a uma ampla e rica diversidade de recursos biológicos, geológicos, minerais e geoestratégicos incomparáveis. A economia e o mar passam a ser assim indissociáveis, da mesma forma que a sua dupla projeção é fundamental para implementar as prioridades de desenvolvimento sustentável. No ano em que Timor-Leste celebra o 15º aniversário da restauração da independência, posso dizer que tudo temos feito para manter a paz e a estabilidade na nossa nação, privilegiando um longo processo de reconciliação e diálogo interno, bem como estabelecendo relações de cooperação e amizade, não só com os nossos vizinhos mais próximos, mas também na região e no mundo. A paz e a estabilidade são premissas fundamentais para cumprir o compromisso de desenvolvimento nacional que temos para com o nosso povo. Somos ainda frágeis e vulneráveis, não só porque somos o segundo país mais jovem do mundo, mas porque foi das cinzas que começamos a construir a nossa liberdade. E foi num cenário de total destruição que começamos a desenhar o processo de construção da nação. A carga psicológica de um prolongado conflito que pesava sobre o povo, aliada à sua precária situação de subsistência, a falta de recursos e a inexistência de instituições constituíram o desafio mais difícil no processo de construção do Estado em Timor-Leste. Mas, enquanto aprendendo íamos fazendo o que nos foi possível fazer, podemos, entretanto, percebermos dos desafios globais que se apresentam mesmo hoje em dia. Há muitas nações do mundo que continuam frágeis, em conflito ou em situação de pós-conflito, sem poder ter uma nesga de esperança que lhes permita provocar mudanças nos seus países. Quero agradecer a generosidade de muitos países doadores que, de uma ou de outra forma, nos estenderam a mão em momentos mais críticos. Hoje, posso afirmar que temos uma vontade reforçada de desenvolver o país, criar emprego e melhorar as condições de vida do nosso povo, orientando-nos pela prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cuja agenda transformadora estabelece a visão de que em 2030 ninguém vai ser deixado para trás. Timor-Leste promoveu em 2010 uma conferência internacional sobre o impacto da ajuda aos países em desenvolvimento, onde se estabeleceu um pequeno grupo, o G7+, um grupo que agrega agora 20 Estados frágeis ou afetados por conflito. E Timor-Leste tem vindo desde então e como membro fundador da organização participar ativamente na reconfiguração de uma visão justa e ambiciosa de desenvolvimento sustentável, ancorada quer no desenvolvimento humano, quer na promoção da paz. Através deste grupo, foi possível revolucionar o modelo de cooperação que vamos fomentando junto dos nossos parceiros de desenvolvimento e junto da comunidade internacional em geral. Sentimos e falamos a uma só voz. Porque somos fracos quando isolados, fomos provando que somos, afinal, suficientemente fortes quando juntos defendemos os interesses dos nossos países e os direitos dos nossos povos. E, sobretudo, quando juntos adquirimos uma visão coletiva e advogamos um futuro sustentável para cada um dos nossos países. Foi assim
que o grupo conseguiu que as Nações Unidas aceitassem a inclusão no ODS, a inclusão do ODS número 16, sobre paz, justiça e instituições eficazes na Agenda 2030. Porque, pela nossa própria experiência, reconhecemos que, sem paz, sem justiça e sem instituições sólidas e eficazes, muito dificilmente um país poderá implementar um só que seja dos outros objetivos de desenvolvimento. Foi, aliás, para manter o espírito de cooperação e a responsabilidade comum na promoção da paz, da segurança, dos direitos humanos e do desenvolvimento económico e social de todas as nações do mundo que a Organização das Nações Unidas foi criada. Rico ou pobre, grande ou pequeno, nenhum país pode garantir esses objetivos isoladamente. Há necessidade de todos os países trabalharem juntos enquanto comunidade para conhecer as verdadeiras causas e encontrar as soluções adequadas para alguns problemas que até são comuns, com vista a evitar mais tragédias e sofrimentos para a humanidade. O G7+, defende ainda ações ao nível das alterações climáticas, tendo advogado também a inclusão do ODS número 14, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Timor-Leste é um dos 38 pequenos Estados-ilha em desenvolvimento, ou, como nós preferimos dizer, um dos Estados de grandes oceanos. O povo de Timor-Leste partilha muitos traços comuns com os povos amigos dos pequenos Estados-ilhas do Pacífico, já que os mares que tocam nas praias de cada um são os mesmos que nos unem na região da Ásia e Pacífico. Somos povos resilientes e numa época em que as alterações climáticas ameaçam ainda mais os nossos Estados, temos vindo a perceber quanto uma premente necessidade de construir uma aliança genuína, tendo como elo a nossa maritimidade. Os oceanos são uma importante fonte de sobrevivência que, para além de distinguirem uma identidade, uma cultura e forma de vida, proporcionam oportunidades importantes de crescimento económico. Para Timor-Leste, o uso sustentável dos nossos oceanos e dos nossos recursos marítimos são fundamentais para o futuro seguro e próspero do país. Em primeiro lugar, estamos cientes de que a pesca é uma atividade fundamental da nossa economia. Até agora, os nossos pescadores praticam a apanha de peixe nas águas costeiras e teremos que impulsionar a pesca de alto mar e a indústria pesqueira no país. Segundo a sábia opinião de peritos, é nas nossas águas que desova o melhor atum do mundo. Ainda não provamos, mas dizem. A seguir, e como também demonstram os madeirenses, os nossos mares poderão atrair visitantes, incentivando assim a indústria do turismo. Os nossos recifes de corais e as águas cristalinas, ainda cristalinas, constituem um elevado potencial turístico. Recentemente foi descoberto que as nossas águas em torno da ilha em frente da capital de Timor, a Ilha Tauru, têm a maior biodiversidade do mundo. Timor-Leste está inserido na iniciativa do Triângulo de Coral, com outros 5 Estados. Estamos a trabalhar com os países vizinhos, Indonésia, Filipinas, Malásia, Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, para proteger a abundância e a diversidade da vida marinha, já que o Triângulo de Coral é habitat de mais de 3.000 espécies de peixe e 76% dos tipos de corais do mundo. Um outro fator importante contempla o acesso aos recursos marítimos.
que pode vir a desbloquear grandes riquezas e ser um poderoso motor de arranque para o desenvolvimento da nossa nação. O mar de Timor possui importantes recursos de petróleo e gás, que podem ser agentes transformadores da economia de Timor-Leste. No entanto, a vida da espécie marítima corre graves riscos e a sua preservação é urgente. E por isso mesmo, Timor-Leste quer, porque pode, estabelecer e ser a casa de um centro internacional de pesquisa e controle de imigração das baleias, que periodicamente passam pelas águas do norte do país, promovendo assim uma campanha para evitar a extinção desta espécie marítima. Para além disso, reconhecemos que a imensidade do nosso mar acolhe com facilidade a pesca ilegal, praticada por frotas comerciais estrangeiras, causando-nos um prejuízo estimado em cerca de 200 milhões de dólares por ano. Vamos continuar a trabalhar no sentido de pôr fim a esta situação inaceitável, para que se venha a garantir, sobretudo, a sustentabilidade das espécies de peixes que estão a ser exploradas de forma não só ilegal, mas obviamente descontrolada, porque indiscriminada, deitando fora tudo quanto não tenha preço no mercado. Considerando as ameaças ambientais globais, o futuro da nossa indústria turística pode vir a ser muito afetada. Se para alguns países as alterações climáticas comportam graves riscos para o crescimento económico e desenvolvimento sustentável, para outros o risco é o da própria sobrevivência, como está a afligir os Estados-ilhas do Pacífico, que podem submergir com a permanente subida do nível da água do mar. É incompreensível que não haja uma resposta internacional mais vigorosa e unânime para mitigar as alterações climáticas, que comprometem irreversivelmente a agenda global de desenvolvimento e a estabilidade e segurança de milhões de pessoas. Para além dos impactos adversos das alterações climáticas, que afetarão em primeira instância os Estados vulneráveis e, sobretudo, os Estados costeiros, o aumento da acidez dos oceanos está também a destruir a biodiversidade, para além de que temos vindo a testemunhar nestes últimos anos, nestes últimos meses, e que é o aumento da frequência e intensidade dos desastres naturais, os ciclones. O secretário-geral das Nações Unidas, depois de tudo aquilo que passou pela América Central, espera que os líderes mundiais comecem a perceber-se de que a alteração climática não é uma invenção, é uma realidade. E tudo isto representa uma grave ameaça à segurança internacional. Excelências, estou a falar da nossa própria capacidade para manter a integridade territorial e assegurar a nossa própria soberania e independência. Contudo, quando fecho os olhos, não posso evitar ver repetidamente as imagens trágicas de centenas de milhares de pessoas que, em busca da liberdade, que em busca da paz, do sossego, tentam atravessar o mar adverso para serem, afinal, devoradas pela sua própria esperança de vir a viver como seres humanos, iguais a outros. Nenhuma outra questão poderá melhor ilustrar a negligência e o egoísmo por parte dos países mais industrializados do que a resposta que se tem dado quanto não só às alterações climáticas, como o assunto a que me referi, do êxodo, que nunca mais para. A comunidade internacional deve refletir mais sério e honestamente sobre o êxodo forçado, atravessando o Mediterrâneo, e não só o Mediterrâneo, o Índico e o próprio Pacífico, de milhões de pessoas
provocado pelas guerras impostas nos seus países. E reparemos, pela falsa defesa de valores universais, algumas potências estão a acumular avultado lucro pela venda das armas, muitas vezes para impor a participação em negócios das multinacionais, que nunca se revelaram genuinamente defensores da democracia e dos direitos humanos. A postura da comunidade internacional tem sido desesperadamente inadequada e insuficiente para reverter os efeitos já causados e garantir um clima e um ambiente social e humano seguros para todos. Para os Estados já vulneráveis, os impactos relacionados com o clima, assim como a insegurança das populações face à pressão sobre os seus recursos fundamentais ou o deslocamento forçado de pessoas, irão agravar os problemas de desenvolvimento existentes e aumentar as tensões globais. Timor-Leste juntou-se ao coro de vozes que defenderam um acordo internacional forte e vinculativo sobre as mudanças climáticas na Cimeira das Nações Unidas em Paris. Este acordo foi uma vitória para as pequenas nações como a nossa. Mas este é apenas o começo. O que importa agora é impedir que as nações com alta emissão poluente recuem os seus compromissos e assumam as suas responsabilidades. Timor-Leste, por seu lado, está consciente e assume que tem que desenvolver muito esforço na conservação ambiental dos seus mares e que necessariamente passa por uma maior consciencialização da sociedade através de uma educação sobre a temática dos oceanos. Finalmente, e não menos importante, os nossos mares precisam de segurança, proteção e vigilância perante o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. A segurança dos nossos oceanos é uma questão que só podemos resolver através de fortes relações internacionais e cooperação transversal. É imperativo que a comunidade internacional trabalhe em conjunto para patrulhar os nossos oceanos e evitar que os nossos mares sejam utilizados por redes transnacionais de crime. Excelências, senhoras e senhores, peço a vossa paciência, só tenho mais 15 folhas para... A beleza dos mares está na sua fluidez e na dinâmica das suas correntes, navegando livremente em soberanias e jurisdições nacionais. Mas por isso mesmo, se expõe a controvérsias mais ou menos complexas criadas pelos Estados, pelo que houve a necessidade de um acordo universal sobre o seu uso e a sua exploração. As questões complexas relacionadas aos oceanos e mares inspiraram os países a aderir em 1982 a um abrangente tratado multilateral, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito no Mar, que se tornou um dos tratados mais amplamente ratificados do nosso tempo. E, mais uma vez, são os países poderosos que se negam a esse ato, desrespeitando os valores que apregoam aos mais fracos. Este acordo internacional é um dos mais aperfeiçoados e complexos instrumentos jurídicos internacionais em vigor. Está no cerne da ordem legal que protege os nossos oceanos e os Estados pequenos. Timor-Leste é um forte defensor desta Convenção, assim como sempre defendeu um sistema baseado em regras internacionais para regular as relações entre Estados e para contribuir para a resolução de disputas de forma construtiva e pacífica, de modo a que não prevaleça a lei do mais forte, que é o que acontece em muitos casos. Há 15 anos, quando restauramos a nossa independência, o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, disse que a independência não iria significar o fim do compromisso que o mundo tem para conosco. Hoje,
numa altura em que temos um estadista português a liderar as Nações Unidas como secretário-geral. Essas palavras estão a ganhar um particular realce, no momento em que a nossa jornada com vista à soberania plena sobre a nossa terra e sobre o nosso mar, finalmente chegou em Porto Seguro. Timor-Leste teve a ousadia de colocar o direito internacional sob uma espécie de teste, no sentido de resolver a longa disputa que tinha com a Austrália sobre fronteiras marítimas permanentes. Iniciamos, pela primeira vez na história, em abril de 2016, o mecanismo de conciliação obrigatória ao abrigo da CNUDM, tendo sido estabelecida uma comissão de conciliação que procurou ajudar as partes a encontrar uma solução justa e pacífica para a disputa entre os dois países. Esta foi a única via que restou a Timor-Leste para resolver a longa disputa com o seu país vizinho, que, por se ter recusado a sentar-se para negociar, tem vindo a causar alguns dissabores ao longo dos anos. Mas hoje já não há moinhos, mas costuma-se dizer: águas passadas não movem moinhos. Águas passadas das praias de Timor às praias da Austrália já não movem moinhos. E sob a orientação da Comissão de Conciliação da ONU, Timor-Leste e Austrália iniciaram as negociações sobre fronteiras marítimas em janeiro do presente ano. 9 meses envolvidos, as duas nações chegaram a um acordo de princípios sobre os elementos centrais de delimitação de fronteiras marítimas, precisamente a 30 de agosto, agosto passado. Uma data simbólica que nos revive a memória do 18º aniversário do referendo que levou à nossa independência. Venho de Haia. Após o histórico encontro de 9 a 13 deste mês, onde os agentes, representando os dois países, rubricaram o texto final do acordo, estando aberto o estabelecimento da data de assinatura do acordo pelos dois governos, em Nova Iorque, na presença do secretário-geral das Nações Unidas. Posso, no entanto, afirmar que o acordo contempla um pacote que inclui a delimitação das fronteiras marítimas, o estatuto jurídico do campo de gás do Great Sunrise e o estabelecimento de um regime especial para o desenvolvimento desses recursos e a partilha de receitas resultante. Os sacrifícios oferecidos pelo meu povo terão sido em vão, se não pudéssemos devolver aos filhos órfãos da nação a garantia de soberania política e económica. A verdadeira independência económica implica arranjos práticos para o desenvolvimento de recursos que proporcionam o controle de Timor-Leste sobre o seu próprio futuro económico, sem a sensação de incómodo pela dependência dos seus vizinhos. Olhar para o mar que desenhou o destino da pátria, sentir nos dedos a espuma de promessas desse mesmo mar, que é nosso, e não ser livre para as realizar essas promessas, seria inconcebível. É preciso considerar que o campo de recursos naturais de Baiunda, chamado Baiunda, que está a ser explorado, está mais perto de Timor-Leste do que de Darwin. E, no entanto, o gasoduto foi direcionado para a planta de LNG instalada em Darwin. E o Great Sunrise, de maiores dimensões financeiras e económicas, está ainda mais perto de Timor-Leste.
Relativamente à Bainda, Timor-Leste concordou com o modelo de simples retorno financeiro que nos permitiu estabelecer o Fundo de Petróleo, o qual está a ser gerido com eficiência, tendo sido o terceiro país no mundo e o primeiro na Ásia a cumprir com os padrões, em inglês EITI, Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas. Já com relação à Organização de Reis, Timor-Leste quer apostar no retorno social e económico para poder dinamizar os outros setores produtivos do país, já que o país necessita de impulsionar o crescimento económico, tendo em conta que mais de 60% da sua população está abaixo dos 25 anos de idade. O resoluto para Timor-Leste significa estarmos em condições de implementar a visão do nosso povo e do nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030. Isto significa a potencial construção de novas infraestruturas na nossa costa sul, que inclui um porto de abastecimento ao ocidente e uma planta de LNG a leste, que irão ser transformadoras para o país, para o nosso povo e para as gerações vindouras. E, senhoras e senhores, eu devo afirmar aqui que o processo de conciliação em si revelou-se um sucesso, juntando finalmente à mesa dos vizinhos para negociar, prevendo assim uma via incontornável para resolverem a sua disputa. O bom desfecho deste primeiro uso do processo de conciliação vem mostrar que este mecanismo é uma ferramenta credível e inovadora, através da qual os países podem, guiados pelo princípio de boa-fé, ajustar e acomodar os seus interesses à luz do direito internacional, de forma célere e pacífica, e pela qual os Estados, independentemente da sua dimensão, são tratados de forma igual e justa. No ano passado estive em Tóquio e fui chamado pelo primeiro-ministro japonês e disse-me: dá-me umas ideias sobre a conciliação, porque nós ainda temos problemas com a China e com a Coreia, em termos de delimitação das fronteiras. Eu penso que nós abrimos uma porta para países que, ao invés de se insultarem, ao invés de se segregarem, se sentarem. Porque é ao contrário do que acontece em decisões de tribunal ou de arbitragens, onde uma decisão, quando não é aceita, provoca a saída com as costas viradas para o adversário. A conciliação permite que, no fim, todos apertem as mãos e fiquem com a sensação de que todos ganharam. Timor-Leste, uma nação que restaurou a sua independência também com o apoio das Nações Unidas, continuará a ser o mais acérrimo defensor do sistema internacional para os Estados que procurem reivindicar os seus direitos. Gostaria de reconhecer aqui publicamente a todos os membros da Comissão de Conciliação da ONU, em especial ao seu presidente, o Dr. Peter Taksøe-Jensen, da Dinamarca, pelos esforços extraordinários desenvolvidos. Quero também reconhecer o Tribunal Permanente de Arbitragem pelo apoio prestado ao longo de todo o processo. É o sonho da nossa nação atingir a soberania plena e a independência económica. 18 anos envolvidos, precisamente a 30 de agosto, e também com a ajuda de vários amigos e apoiantes, Timor-Leste deu um outro salto rumo a um novo futuro. Nestes tempos de incerteza e insegurança ao nível global, espero também que o sucesso deste processo sirva para dar um exemplo positivo à comunidade internacional.
Excelências, senhoras e senhores, sei que Portugal também aposta nos seus espaços marítimos e que a sua dimensão oceânica lhe confere um potencial inesgotável de desenvolvimento estratégico e que, até agora, Portugal ainda tem fronteiras marítimas por delimitar e também por finalizar a extensão da plataforma continental enquadrada no estatuído na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O mar foi o principal fator da união que nos juntou. O mar continua a ser certamente um fator crescente na especial ligação entre os nossos dois países, através da partilha de experiências e reforço da cooperação, dirimindo distâncias geográficas e investindo no crescimento económico dos nossos países. Vejo ainda muitos pontos em comum com o arquipélago da Madeira, que devem ser explorados. Desde a natureza pródiga das nossas ilhas, a relação estruturante que podemos desenvolver com o mar. Timor-Leste tem certamente muito a aprender convosco, desde o setor da agricultura às infraestruturas, da pesca ao turismo de qualidade. Há um manancial de setores económicos e exploração sustentada por conhecer e desenvolver enquanto parceiros. É a primeira vez que visito Madeira e não será a última. A posição geográfica que nos coube diz-nos que, se não vamos ter com o mar, é o mar que vem a nós. E por este motivo queremos ir ter com o mar, fortalecendo a ligação e valorizando, assim como os seus mais diversos recursos, sejam vivos, minerais ou energéticos. Queremos ainda ir ter com aqueles que partilham as mesmas características e vivências, reforçando laços e estreitando parcerias que beneficiem as nossas populações. Acredito que os timorenses e os madeirenses saberão compreender este potencial e explorar oportunidades de desenvolvimento mútuo e de estreitamento de uma especial amizade. Convido o novo doutor e o seu padrinho a tomarem os lugares da plateia, por favor. É só para guardar. No prosseguimento desta sessão, convido o Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. Francisco Fernandes, e o Presidente da Direção da Associação Académica a tomarem os lugares junto do Sr. Reitor. Neste momento, toma a palavra o Sr. Presidente do Conselho Geral. Senhora
representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, magnífico reitor, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Xanana Guzmão, minhas senhoras e meus senhores. Na oportunidade da abertura oficial do ano académico da Universidade da Madeira, as minhas primeiras palavras são para saudar os alunos e as suas famílias. A Universidade da Madeira, à beira de completar 3 décadas, é desde a primeira hora um dos pilares do desenho autonómico, a concretização de um ensejo de expressão própria e de oportunidade para o saber, para as competências e para a disseminação da sabedoria, tornado ao alcance dos madeirenses e porto-santenses que, de outra forma e por razões essencialmente económicas, de tal se viam arredados. O momento presente é o início de mais uma etapa para os alunos e de um novo desafio para quantos mantêm viva a instituição, enquanto docentes, não docentes e também aquela não menos estimulante que está reservada aos que têm uma missão de gestão e que têm, uma vez mais, de procurar, entre recursos sempre escassos, responder ao que legitimamente lhes é exigido por toda a comunidade académica e socialmente envolvente. Sr. Reitor, equipa reitoral, Sra. Administradora, Senhoras e Senhores docentes, não docentes e discentes, o Conselho Geral, com os seus 21 membros internos e externos cooptados, entre os quais me incluo, assume-se como um amigo crítico, que na base do pacto regulamentarmente assumido, acompanhará o dia-a-dia da Universidade da Madeira, colaborando, alertando e sancionando as medidas e o cumprimento dos compromissos que constituem o programa de candidatura reitoral e os sucessivos planos para o quadriênio em curso. A Universidade da Madeira, não obstante a sua expressão primeira, desde logo regional e nacional, não pode deixar de assumir a procura de horizontes de mais ampla escala, a busca de outras geografias, seja na atração de alunos e de docentes estrangeiros de referência ou na partilha de projetos comuns, seja também, como foi hoje o caso, demonstrando estar atento ao mundo, homenageando, de acordo com a mais nobre tradição universitária, o Dr. Xanana Guzmão, personalidade de reconhecido mérito internacional, cujo ato solene que acabamos de testemunhar mais reforça a identidade universal da nossa Academia. Pertence a uma geração que se habituou em ver em Vossa Excelência, Dr. Xanana Guzmão, um persistente lutador pela liberdade, que mesmo nos momentos de maior dor e opressão, encontrou um refúgio naquilo que mais distingue a condição humana, a sensibilidade cultural, consubstanciada na palavra e na expressão artística do poeta guerreiro, como lhe chamaram, Xanana Guzmão. Num contexto académico, convém recordar que, não obstante todo o mar que nos separa, sempre o mar, Xanana Guzmão, há uma língua que nos une, a língua e a condição insular. No seu poema, já hoje aqui recordado, Levou o Crocodilo, diz, e cito, do fundo do mar, um crocodilo pensou buscar o seu destino e veio por aquele rasgo de luz. Levou o crocodilo, diz a lenda, e eu acredito, é Timor. Fim de citação. Herberto Helder, nosso poeta maior, sobre a Madeira, disse, e cito, é uma ilha em forma de cão sentado, com a cabeça inclinada para prescrutar o enigma da água. Fim de citação. Como se vê, embora nos antípodas, muitos são os pontos comuns. Se um dia nada houver que une a humanidade, será a poesia que a vai restaurar. Orgulhamos de ter testemunhado a constituição de uma nova ponte entre os povos de Timor e da Madeira. Muito obrigado. Toma agora a palavra o Presidente da Direção da Associação Académica, o aluno Carlos. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência,
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência. Sr. Cairala Xanana Guzmão, antigo Presidente da República Democrática de Timor-Leste e novo Doutor da Universidade da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, excelentíssimas autoridades académicas, civis, religiosas e militares da Região Autónoma da Madeira e da República Democrática de Timor-Leste, excelentíssimos senhores professores e funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Nos próximos 2 anos, 2 datas marcarão o cotidiano da nossa universidade. Em 2018, assinalaremos o 30º aniversário da UMA e em 2009 celebramos os 450 anos da fundação do antigo Colégio da Companhia de Jesus no Funchal, que hoje acolhe esta cerimónia. Ambas as instituições foram decisivas para a formação na região de Sinserem. Séculos separam a sua presença, mas o seu comprometimento com a educação é transversal e julgo que intemporal. Existe, portanto, uma excelente oportunidade para pensarmos e decidirmos como poderão ser os próximos 30 anos da Universidade da Madeira e o seu contributo para a região e para todos os que serão seus alunos. As celebrações também servem para um exercício de introspeção que pode e deve contribuir para o funcionamento da Academia e para o seu crescimento e reforço enquanto instituição de ensino e investigação. Neste ano letivo, receberemos alunos provenientes do Free State, na África do Sul, com a ambição de obter um curso superior na nossa universidade. Perante esta grande oportunidade de internacionalização, a universidade deve saber corresponder de forma adequada ao desafio que outras instituições estão a agarrar e a desenvolver, reforçando o papel de Portugal no panorama no ensino superior da Europa e do mundo. Essa atuação deve ter em consideração uma perfeita sinergia e enquadramento com os estudantes nacionais, para que ambos tenham as mesmas oportunidades de frequência e de sucesso. Internacionalizar-se não é adaptar o seu funcionamento aos outros, mas integrá-los da melhor forma possível na nossa academia. A mobilidade da UMA saiu reforçada recentemente com a ampliação das vagas destinadas ao programa Erasmus+. Essa é uma ferramenta fundamental para que os estudantes possam ter, durante o seu curso, o acesso a experiências multiculturais, adjacentes à sua formação noutra instituição. Mais do que isso, reforçamos um dos gestos de grande importância do projeto europeu. Unidos na diversidade, milhões de jovens de toda a Europa constroem e reforçam a importância que é a manutenção dos valores que permitem a prosperidade do nosso continente. A Associação Académica não poderia estar alheia a este processo e também integra e promove vários projetos pela Europa, recebendo e enviando dezenas de jovens ao abrigo de vários programas promovidos pela União Europeia. Em setembro, tive a oportunidade de apresentar, no Parlamento Europeu, a obra History of Funchal, editada pela Associação Académica e da autoria do professor Rui Caride, num evento organizado com a nossa estimada professora e eurodeputada Liliana Rodrigues. O quadro de dificuldades das instituições de ensino superior ainda é um ponto que deve merecer a nossa crítica, aliado à necessidade de construção de um sistema de ação social escolar cada vez mais eficaz. Destaco, este ano, a alteração do mecanismo de candidaturas às bolsas de estudo, que pretende conferir mais rapidez a todo o processo, permitindo, consequentemente, que os estudantes possam ter acesso aos seus apoios sem esperar longos meses. O apoio à ação social escolar não deve ser, contudo, circunscrito ao sistema de bolsas. Alojamento, desporto e alimentação
também compõem a sua missão e devem merecer a atenção e o financiamento adequado do Estado. Não poderia deixar de referir a situação dos transportes e informar-vos que, desde a minha última intervenção, em maio, não existiram desenvolvimentos que se traduzissem em resultados sobre o passo sub-23. Permitam-me reforçar que a situação inaceitável que é o facto de nenhum estudante das regiões autónomas dos Açores e da Madeira poder beneficiar do direito ao acesso a esse passo como os restantes estudantes do país possuem. Não exigimos um apoio maior, não pretendemos regalias, nem desejamos abrir precedentes. Em setembro, existiu uma segunda alteração ao decreto-lei que regula esse benefício social, sem que fosse corrigida a exclusão ainda em vigor. Não pode o Governo indicar que não sabia deste problema, da mesma forma que não pode o anterior Executivo alegar o mesmo. Há anos que temos denunciado, a nível regional e nacional, esse problema ainda sem solução. É sabido que uma universidade insular enfrenta problemas acrescidos e, perante os desafios recorrentes, a Associação Académica procura contribuir de forma ativa para uma e para todos que por ela passam. Através do desenvolvimento de programas de apoio social, desejamos envolver a comunidade civil no financiamento de várias ações de apoio aos nossos estudantes. Essa corresponsabilização é necessária e acaba por envolver a nossa sociedade neste processo. No futuro, esperamos que os estudantes apoiados também possam retribuir, na medida do possível, aos futuros alunos que também enfrentem dificuldades. O nosso envolvimento com os antigos estudantes ocorre em diversos programas e iniciativas que desenvolvemos. Como referi em maio, começámos a desenvolver um projeto de prevenção ao abandono escolar, que já mereceu apoio regional, através de um estudo que pretende se estender pelos próximos anos. Neste momento, as instituições de ensino superior dedicam-se ao combate desse fenómeno. Falta transparência sobre o abandono escolar, com receio que ele seja apenas sinónimo de um fracasso que não deve ser estudado para ser minimizado. A Associação Académica partilha convosco o Prémio de Boas Práticas do Associativismo Jovem, que o venceu recentemente através do seu programa Herança Madeirense, que reúne a sua oferta cultural e turística. Dezenas de voluntários da nossa associação trabalham numa oferta rica de experiências que os nossos turistas podem desfrutar em vários monumentos e atrações da nossa cidade. Através de um profundo trabalho de pesquisa e de formação, jovens de toda a Europa, juntamente com estudantes e antigos estudantes da UMA, apresentam o nosso património material e imaterial. Além disso, numa das componentes basilares desta ação, realizamos centenas de visitas educativas gratuitas aos jovens das nossas escolas. Eles são fundamentais, pois será neles que recairá a responsabilidade pela preservação e, consequentemente, a sua difusão da história e cultura. Resistir é vencer. Este é o título da autobiografia de um dos principais ativistas pela independência de Timor-Leste, que remete ao carisma, ao mérito, à luta e à persistência de que Xanana Guzmão se fez e se faz caracterizar. Saúde o facto da Universidade da Madeira reconhecer, através do doutoramento honoris causa, toda a sua dedicação para tornar Timor-Leste no que é atualmente. Deixo o meu sentimento de admiração e agradecimento pela sua luta por uma causa tão nobre. Termino por dar os parabéns à Universidade da Madeira
e a todos os que trabalham na persecução da sua missão, desejando um excelente ano letivo aos membros da nossa estimada Academia. Minhas senhoras e meus senhores, para fazer a sessão de encerramento desta sessão, toma a palavra o magnífico reitor, professor José Carmo. Boa tarde a todos. Antes de começar, deixem mais uma vez, em nome da Universidade da Madeira, apresentar os mais sentidos pêsames às famílias das vítimas que dos malditos incêndios continuam a assolar este país. Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência. Senhor Caio Rala Xanana Guzmão, Primeiro Presidente da República Democrática de Timor-Leste e novo Doutor da Universidade da Madeira, Excelência. Excelentíssima Senhora Embaixadora da República Democrática de Timor-Leste em Lisboa, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral do G7+, e demais membros da Delegação da República Democrática de Timor-Leste. Excelentíssima Senhora Juíza Conselheira da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. Excelentíssima Senhora Deputada ao Parlamento Europeu. Excelentíssimos Senhores Secretários Regionais da Educação, da Saúde e da Agricultura e Pescas. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Excelentíssimas Senhoras Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Excelentíssimo Senhor General, Comandante Operacional da Zona Militar da Madeira. Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima. Excelentíssimo Senhor Dr. Alberto João Jardim, anterior Presidente do Governo Regional. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral. Excelentíssima Senhora Administradora. Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira. Excelentíssimo Senhor Professor Pedro Telhado Pereira, antigo Reitor da Universidade da Madeira. Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Costa, anterior Presidente do Conselho Geral. Excelentíssimos membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por agradecer a presença de todos nesta cerimónia, o que em muito a dignifica. Estamos aqui hoje a comemorar o início de mais um ano letivo. Esta cerimónia tem como ponto alto a atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Sua Excelência Caio Rala Xanana Guzmão, antigo Presidente da República, Primeiro-Ministro e Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico do Governo de Timor-Leste e personalidade eminente do G7+. Não irei fazer uma resenha do extraordinário percurso de vida de Caio Rala Xanana Guzmão. Tal já foi feito pelo seu padrinho, o juiz conselheiro Igneu Barreto, a quem agradeço publicamente, não só a forma como aceitou imediatamente o nosso convite para o efeito, o que muito nos honrou, mas também a notável apresentação que realizou do nosso agraciado. Permitam-me apenas alguns comentários muito breves sobre o nosso novo doutor e sobre os motivos que levaram a Comissão Académica do Senado a aprovar por unanimidade a atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Caio Rala Xanana Guzmão a 21 de julho deste ano. Xanana Guzmão, como conhecemos, conquistou um estatuto particular no imaginário português e internacional. Primeiro pelo seu papel na resistência timorense contra a ocupação estrangeira e, posteriormente, por se ter tornado um dos fundadores daquela que é hoje a pátria de Timor-Leste. Em todos os processos que liderou, no sentido de permitir a libertação do seu povo, distinguiu-se pelos seus méritos e pelo carisma que consagrou uma imagem nacional e internacional, de cidadão e de político, ao nível das personalidades mais marcantes do último meio século. Em particular, para nós portugueses, o seu decisivo contributo para a fundação da última nação do espaço da lusofonia representa o encerramento do ciclo histórico da gesta dos descobrimentos portugueses, iniciado com a chegada dos navegadores portugueses ao Porto Santo e à Madeira. Neste momento em que estamos prestes a iniciar as comemorações dos 600 anos de tão importante acontecimento, o fechamento deste ciclo ganha uma dimensão simbólica, que une os dois territórios insulares, fazendo convergir nos seus povos a figuração da capacidade lusa de desenvolver e consolidar relações intercontinentais com o acréscimo do valor económico, social e cultural. Registre-se ainda que na missão da Universidade da Madeira, constituída pelos professores Domingos Rodrigues, Helena Rebelo, João Rodrigues e Nádia Nunes,
Participou em 2000 no programa de cooperação organizado pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, com vista ao apoio na construção do Estado de Timor-Leste. Todas estas razões justificaram que a Universidade da Madeira, enquanto mais jovem universidade pública portuguesa, concedesse o doutor honoris causa a Xanana Guzmão, por tudo o que representa como lutador pela paz, como construtor de uma nova realidade geopolítica através de fundação da nação de Timor-Leste e, sobretudo, como personalidade ímpar na consolidação do espaço da lusofonia. A Sua Excelência Xanana Guzmão, agradeço, em meu nome pessoal e em nome da Universidade, ter aceito a nossa atribuição, o que muito contribui para prestigiar a nossa instituição. Muito obrigado. Sem querer me alongar em demasia, não posso deixar de preferir ainda algumas palavras sobre a Universidade da Madeira e sobre o ano que agora se inicia. Começo por referir que não gosto de estar sempre a falar das dificuldades. No entanto, é fundamental recordar alguns dados que ajudam a caracterizar a situação em que nos encontramos e para a qual já identificámos algumas soluções, mas para cuja implementação não temos tido acesso a todos os meios necessários, de modo a que a Universidade da Madeira possa desempenhar o seu papel no desenvolvimento da região. Como é bem conhecido, um dos principais desafios que condiciona a atividade da Universidade é de natureza financeira. Como referi no discurso da minha tomada de posse, em maio passado, de 2011 a 2015, as instituições de ensino superior foram alvo de sucessivos cortes orçamentais. Se compararmos a dotação do Orçamento de Estado da Universidade da Madeira em 2010 com a de 2017, anos comparáveis por terem valores de salários idênticos, constata-se que houve uma redução de mais de 1.700.000 euros, correspondente a 13,5% da nossa dotação. Paralelamente, verificou-se uma diminuição muito significativa do nosso número de alunos, com consequente diminuição de receitas de propinas. Mas, para além disso, e eu isso não cheguei a referir na minha tomada de posse, esses sucessivos cortes orçamentais foram acompanhados de um enorme aumento de encargos obrigatórios, decorrentes, nomeadamente, dos descontos obrigatórios para a Caixa Geral de Apresentações, terem passado de 15% em 2010 para 23,75% em 2014. Se atendemos a que cerca de 75% dos nossos funcionários, docentes e não docentes, descontam para a Caixa Geral de Apresentações, é fácil ter uma ideia do impacto deste aumento. Concretizando, o aumento de encargos obrigatórios, dos descontos para a Caixa Geral de Apresentações e para a Segurança Social na Universidade da Madeira, representaram em 2017, face a 2010, uma despesa adicional de 765.000 euros. E já agora, num breve parêntese, note-se que apesar de atualmente descontarmos o mesmo para a Caixa Geral de Apresentações e para a Segurança Social, a primeira, ao contrário da segunda, não suporta os encargos dos trabalhadores em situação de doença ou licença parental, os quais, em 2016, ascenderam na nossa Universidade a mais de 290.000 euros. Prosseguindo, estimamos que de 2010 para 2017, conjuntamente, tenha ocorrido uma perca de receitas e um aumento de encargos obrigatórios da ordem de 3.200.000 euros, correspondente a uma redução de 18% do nosso orçamento, face ao de 2010. Por outro lado, todas as instituições de ensino superior deviam ter possibilidade de acesso, nas mesmas condições, aos fundos estruturais, mas não é isso que acontece. As Universidades da Madeira e dos Açores não têm acesso a vários dos programas, em virtude dos fundos estruturais se encontrarem regionalizados, mas várias medidas dos respectivos programas operacionais se destinarem apenas a entidades locais e regionais, e as universidades em causa se situarem no âmbito da Administração Nacional. Meramente a título ilustrativo, não temos acesso às verbas disponibilizadas para a internacionalização no âmbito do programa Compete. Mas, por exemplo, o Programa Operacional Regional do Algarve abriu em 2016 candidaturas às quais a Universidade do Algarve poderia concorrer num concurso com uma dotação orçamental global de 500.000 euros. Não temos tido acesso ao programa para a saúde, para a melhoria energética e de segurança dos edifícios. Mas, a título de exemplo, foi anunciado publicamente que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro teria conseguido financiamentos de 2,5 milhões de euros ao abrigo deste programa e que a Universidade da Beira Interior já teria aprovado 3 projetos no valor global de 750.000 euros. Embora o Programa Operacional Madeira 1420 preveja uma medida para apoiar a reorganização administrativa e ganhos de eficiência, nomeadamente através da simplificação e desmaterialização de processos, o edital aberto apenas contemplava a administração local e regional.
Apesar de nos podermos candidatar a apoios à implementação dos novos cursos técnicos superiores profissionais, as verbas previstas, se não forem reforçadas, não garantirão o financiamento de futuras candidaturas ao longo dos próximos anos, ao contrário do estabelecido na lei de criação destes cursos, não estando previsto a nível nacional qualquer limite ao financiamento dos mesmos, considerados estratégicos para o país e para as regiões. Por outro lado, a medida prevista para o desenvolvimento e implementação destes cursos técnicos superiores profissionais, que permite a compra de equipamentos e construção de infraestruturas, não prevê na região autónoma da Madeira a candidatura de instituições públicas nacionais, excluindo assim a uma. Igualmente não conseguimos aceder a várias novas medidas, anunciadas a nível nacional, por elas não serem acompanhadas de transferência de verbas adicionais para as regiões autónomas. Tal situação é particularmente evidente e gravosa no que respeita a um conjunto de programas e medidas que têm sido anunciados pelo Ministério da Tutela para o desenvolvimento do ensino politécnico e que não têm enquadramento nas regiões autónomas, como os programas Cidades e Regiões com Conhecimento, Inovação Pedagógica no Politécnico, Fórum Politécnico, entre outros. Sendo o incremento do ensino politécnico na Madeira e nos Açores considerado fundamental, quer pelos governos regionais, quer pelo Governo da República, então o apoio ao seu desenvolvimento deveria naturalmente ser maior na Madeira e nos Açores, uma vez que exige a constituição de um corpo docente próprio, inexistente, salvo na área da enfermagem, ao contrário do que se passa nos institutos politécnicos do continente, onde se encontra há muito consolidado. Mas o que se passa é exatamente o oposto. Como já foi referido, a generalidade dos programas que têm sido anunciados pelo Ministério da Tutela não têm enquadramento das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Um outro exemplo particularmente gravoso para os nossos estudantes é o denominado Passo Sub-23. Apesar deste passo ser anunciado como apoio ao transporte de todos os alunos do ensino superior até aos 23 anos, ele continua a não ser aplicado na RAM, o que penaliza fortemente os nossos estudantes em virtude do elevado custo dos transportes dentro da Madeira. Já tivemos uma reunião com o Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, que se mostrou sensível aos problemas postos. E temos vindo igualmente a sensibilizar os nossos colegas do Conselho de Reitores para esta problemática. O alerta para estes problemas é importante, não só porque os devemos ter em conta na preparação do próximo quadro comunitário, pós-2020, mas também porque estamos agora na fase de reprogramação dos fundos estruturais, na qual se poderá, pelo menos, atenuar já alguns deles. A equidade no acesso aos fundos estruturais e a necessidade de implementar mecanismos compensatórios para as universidades situadas em territórios com maior dificuldade de atração de estudantes e com custos de formação superiores são absolutamente essenciais. Também para esse efeito, o contrato assinado entre o Governo e as universidades públicas portuguesas em julho de 2016 deverá ser cumprido. Embora ainda não se conheça os pormenores da forma faseada como se irá processar o descongelamento das progressões das carreiras da função pública e que saiu do seu anúncio após tantos anos de congelamento, o qual constitui, embora ainda não se conheça os pormenores da forma faseada como se irá processar o descongelamento das progressões da carreira da função pública, saiu do seu anúncio após tantos anos de congelamento, o qual constitui uma legítima aspiração dos nossos funcionários, docentes e não docentes. Mas tal medida, que poderá envolver avultadas quantias, terá necessariamente de ser acompanhada dos correspondentes reforços orçamentais nos termos do mencionado contrato entre o Governo da República e as universidades. Antes de terminar, algumas informações sobre o ano escolar que agora se inicia e sobre a nossa oferta formativa. Ainda não é possível fornecer números exatos sobre a evolução do número total de estudantes, uma vez que ainda há processos de inscrição de alunos a decorrer. No que respeita ao Concurso Nacional de Acesso, após a terceira fase, o número de novas entradas está em linha com o do ano anterior, embora ligeiramente inferior. Por sua vez, haverá um incremento de entradas nos cursos técnicos superiores profissionais e um grande acréscimo no número de estudantes internacionais. Como novidade relevante, temos a passagem para a nacionalização em inglês da licenciatura de Matemática e de algumas licenciaturas de Engenharia, decorrentes do protocolo assinado com a província do Free State da África do Sul. A vinda dos estudantes do Free State tem sofrido atrasos decorrentes de dificuldades na obtenção dos vistos e documentação associada, problema que está a ocorrer em várias universidades com alguns estudantes internacionais. Os primeiros 20 alunos deverão chegar já hoje e amanhã. Será preparado um plano de recuperação das semanas em atraso. Este primeiro ano envolverá certamente dificuldades, mas tudo faremos para as ultrapassar, e nomeadamente será dado apoio linguístico aos nossos docentes e alunos portugueses. Julgamos que a prazo
esta transição para a nacionalização em inglês de cursos destas áreas, em que o inglês é já a língua universal, será uma mais-valia para a nossa internacionalização e para a atração de alunos internacionais e de alunos Erasmus. No que respeita aos cursos técnicos superiores profissionais, no ano letivo passado tínhamos 4 cursos a funcionar e neste ano iniciámos 5. O alargamento desta oferta, mais vocacional e profissionalizante, está dependente da disponibilidade de fundos para apoiar a contratação dos necessários recursos docentes e da capacidade de expandir as nossas instalações, que já começam a não conseguir dar resposta adequada a toda esta nova oferta formativa. Em termos do alargamento futuro da nossa oferta formativa, acabamos de submeter, para se iniciar em 2018-19, as seguintes propostas de novos ciclos de estudos conferentes de grau. Criação de uma licenciatura politécnica em direção e gestão hoteleira, envolvendo uma colaboração com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, bem como com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. Criação de um mestrado em estudos em enfermagem, em associação com a Universidade de Évora e os Institutos Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Porto Alegre e Setúbal. Criação de um doutoramento em currículo e inovação pedagógica. Criação de um doutoramento em literaturas e culturas insulares, em associação com a Universidade dos Açores, a Universidade de Pascoal e Paolo da Córcega e o Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais, da Universidade de Sorbonne, de Paris. E a criação de um doutoramento em representação do conhecimento e inferência. Propomos assim alargar, por um lado, a nossa oferta de cariz politécnico e, por outro lado, a nossa oferta de formação avançada universitária. A atual equipa reitoral encontra-se em funções desde 8 de maio. Nesta primeira fase, a principal preocupação foi a do arranque do ano letivo e do já referido processo de submissão de novos ciclos de estudos, conjuntamente com a adaptação dos novos elementos da reitoria às suas funções. A partir de agora, teremos de enfatizar a capacidade proativa e melhorar os mecanismos de controle, de modo a precaver dificuldades, não nos deixando de submergir nos problemas e nas crises do dia-a-dia. Situações como as que ocorrem atualmente na instituição, por exemplo, com os serviços de limpeza, em que esta está a ser efetuada com limitações, devido a uma sequência de processos concursais só agora concluídos, podem sempre ocorrer, mas terão de ser evitados. A curto prazo, teremos a avaliação da instituição pela A3AS, a revisão do plano estratégico e a melhoria do sistema interno de garantia da qualidade e a agilização dos procedimentos são fundamentais. Daqui a um ano, mais precisamente a 13 de setembro de 2018, fará 30 anos que foi publicado o Decreto-Lei que criou a Universidade da Madeira. As comemorações deste 30º aniversário da UMA, que então se iniciarão, deverão servir para continuar a homenagear os que contribuíram para a sua criação e consolidação e para fortalecer ainda mais a ligação da UMA ao Funchal e à região. Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, caros membros do Conselho Geral, colegas funcionários e estudantes e demais autoridades e convidados. O futuro da Universidade da Madeira assenta no ensino de qualidade e numa investigação que o suporte, na sua internacionalização e na sua constituição como um ator fundamental no desenvolvimento social, cultural e económico da região, através das suas atividades de formação e de valorização e transferência do conhecimento. Isto só é possível com a participação e empenhamento de toda a academia, e nomeadamente dos nossos docentes e funcionários, por um lado, e por outro, com o apoio dos órgãos de governação da região, ajudando a criar as condições para que ela possa desempenhar a sua missão. É fundamental que a região, as suas diversas entidades e os madeirenses em geral, encarem a UMA não como mais uma universidade, mas sim como a sua universidade. Como uma universidade que permite que haja perto de 3 mil jovens a estudar na ilha, que contribui para a formação ao longo da vida dos quadros que trabalham na região, que juntamente com os seus serviços de ação social derrama perto de 18 milhões de euros na atividade económica da cidade do Funchal e da Madeira, que cada vez mais desempenha um papel de relevo na transferência do conhecimento para as empresas. Enfim, como um instrumento que está ao dispor dos madeirenses para o desenvolvimento da região e para ajudar a dar resposta aos novos e complexos problemas que a sociedade do presente e do futuro nos apresenta. Da nossa parte, docentes, funcionários e alunos, tudo faremos para estar à altura deste desafio. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, é-nos chegado ao final da sessão solene, porque em nome do magnífico reitor declaro encerrada esta sessão, agradecendo a vossa presença e desejando as maiores felicidades ao novo doutor da Universidade da Madeira.